E aí pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, né? Agora eu vou falar de Bhaskara, tá? Segue aí o vídeo com a continuação da última aula. Abração a todos. Tá? Como é que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara a gente aplica em f de x igual a x2 mais bx mais c. Vai ser a gente falar que as raízes x são o quê? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Daqui a gente tira duas raízes, né? Que é uma usando mais, então é menos b mais raiz. Esse termo aqui, a gente chama ele de delta sobre 2a e o menos b menos raiz de delta sobre 2a. É interessante a gente chamar de delta porque simplifica na notação, tá? E depois a gente consegue avaliar as nossas raízes de acordo com o resultado de delta. Por quê? Se delta é igual a zero, esse termo não existe, esse termo não existe. Ou melhor, ele é zero. Então vai ficar menos b sobre 2a e menos b sobre 2a. Então delta igual a zero, a gente tem uma raiz dupla. Tá? A gente, digamos assim, conta que aquela raiz vale por duas. Tá? Quando a gente tem uma raiz dupla, ou seja, delta é igual a zero, como é que é o gráfico da nossa função? Vai ser alguma coisa, não vou precisar desenhar o eixo y, porque ele não vai interferir, né, nesse nosso gráfico a princípio. Tá aqui o nosso eixo x, tá? Mas por que o eixo y não vai interferir? Porque eu posso deslocar, né, digamos assim, para muito longe do y esse nosso gráfico, só para a gente poder representar. Se ela tem uma raiz dupla, né, delta igual a zero, ele toca em apenas um ponto aqui no eixo x, tá aqui o nosso chamado x1, a raiz, e a gente desenha a parábola para cima ou para baixo, tá? Concavidade para cima, a maior que zero. Concavidade para baixo, a menor que zero. Beleza? Tá. Uma segunda situação é quando delta maior que zero. Delta maior que zero. Então, a gente vai ter uma raiz quadrada ali que vai estar num termo somando e no outro termo subtraindo, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se esse número aqui é maior do que zero, existe a raiz quadrada. Tá? Então esse termo aqui vai alterar esse resultado, somando ou subtraindo, então a gente tem duas raízes reais. Tá? Com duas raízes reais, como é que vai ficar o nosso gráfico? Tem um ponto aqui, x1, x2. Então o nosso gráfico é uma parábola com a concavidade para cima se a maior que zero e uma concavidade virada para baixo se a menor que zero. Tá beleza? E a nossa terceira situação é quando delta menor do que zero. Bom, com delta menor do que zero, a gente não tem dentro dos conjuntos reais uma raiz quadrada. Então, não possui, ou seja, zero raízes reais. Aí, como é que vai ser o nosso gráfico então? Tá aqui o nosso eixo x. Ele vai ser aqui em cima, sem tocar o eixo, quando a maior que zero. E vai ser cá embaixo quando a menor do que zero. Tá ok? É isso aí. Ah, Ricardo,
E você falou de Bhaskara e tudo mais, mas de onde é que você tirou isso? Você tirou da cachola, alguém te falou, você copiou do Google? Bom, quem me falou foi minha professora de matemática e eu aprendi a deduzir Bhaskara, tá? Como é que a gente faz a dedução da equação de Bhaskara, né? A gente tenta, a partir, né, da função, a gente vai encontrar uma coisa fácil de se calcular, tá? A gente vai tentar achar o valor de x. Uma coisa fácil é quando a gente cai nos monômios, ou melhor, aqueles polinômios, eu vou chamar de polinômio perfeito, que é de fácil simplificação, do tipo, a gente tem x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, que é o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse polinômio aqui, a gente consegue simplificar ele para x mais a ao quadrado. O quadrado da soma é o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. De onde é que você tirou isso? É só a gente fazer a multiplicação. X mais a vezes x mais a. Vamos aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes ax. A vezes x, ax. A vezes a ao quadrado. Opa, isso. Então é x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então a gente vai trabalhar essa função de tal forma que a gente chegue a algo próximo a essa. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Bom, a gente vai fazer com que... A gente quer achar as raízes, não é? Então a gente transforma essa função em uma equação igualando ela a zero. Então é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, aqui eu não tenho já de cara o termo que a gente quer, não é? Vamos lá, a gente passa o c para lá. Ax quadrado mais bx igual a menos c. Bom, não nos interessa ter um número multiplicando x ao quadrado. A gente sempre sabe como resolver quando está o x sozinho, digamos assim, quando esse a vale 1. Então não dá para simplesmente eu garantir que a vai ser 1. Então a gente passa o a dividindo todo mundo. X ao quadrado mais b sobre ax igual a menos c. Certo? Bom, outra coisa. A gente já tem também... Opa, aqui faltou sobre a. A gente já tem aqui parte daquela expressãozinha que a gente queria, né? Que a gente queria algo do tipo x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Para não criar confusão daquele a com a b e c que a gente já está usando aqui, eu vou escrever que vai ser x ao quadrado mais 2yx mais y ao quadrado. Tá ok? Bom, aqui a gente já tem um termo multiplicando x. Um termo multiplicando x. Um x quadrado multiplicado por 1. O x, tá faltando só a gente achar esse termo aqui, tá? Que é o que está multiplicando ali o x elevado ao quadrado. Seria a segunda parte da soma, né, do quadrado da soma. A última parte do quadrado da soma. Então, ó, 2y é igual 2y é igual a b sobre a. Y é igual a b sobre 2a. Então eu vou somar dos dois lados o quê? B sobre 2a ao quadrado. Então a gente vai ter x ao quadrado mais b sobre ax mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b sobre 2a ao quadrado menos
C sobre A. Daqui, agora a gente já tem aquela facilidade de transformar isso aqui na soma, no quadrado da soma. Qual que é o quadrado da soma? É esse termo, x, mais esse termo, b sobre 2a, isso tudo elevado ao quadrado. Vai ser igual a quê? A isso aqui. Isso aqui, vamos aplicar aqui, né? B ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Ok? Então vamos continuar. Aqui agora a gente só tem um termo com x. Opa, então tá ficando fácil pra gente. Vamos lá. X mais b sobre 2a ao quadrado é igual, vamos tirar o mínimo, que é 4a ao quadrado. Temos b ao quadrado menos 4a ao quadrado dividido por a. 4a ao quadrado dividido por a simplificou, sobrou 4a. Então é menos 4ac. Certo? Um número elevado ao quadrado dando um resultado. Certo? Então a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tá? Que aí a gente vai ter o quê? X mais b sobre 2a igual a mais ou menos, porque tanto número positivo quanto número negativo elevado ao quadrado vai dar esse resultado aqui, de raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Certo? Esse termo aqui a gente consegue isolar o x, então. E de cá a gente consegue melhorar isso aqui também. Então a gente vai ter que x é igual b sobre 2a, vai passar por outro lado negativo, menos b sobre 2a, mais ou menos, raiz do de cima, não consigo simplificar. Então vai ficar raiz de b ao quadrado menos 4ac. Raiz do de baixo, raiz de 4, 2, raiz de a ao quadrado, a. Chegamos na nossa equação, na nossa resolução, né? Na nossa definição de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, porque os dois têm o mesmo divisor aí, tá? Ok? Beleza? Mostrei lá os gráficos e deduzi Bhaskara pra gente. Tá ok? Tá tranquilo? Beleza então? Falou aí, até a próxima. Chora não que semana que vem tem mais.